Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Nesse finalzinho de tarde, estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos da palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. E o tema da nossa mensagem de hoje é o Deus que me vê. Vamos então fazer juntos a leitura da palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço, que fica entre Cádiz e Bered, foi chamado de Ber-lahai-roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Até aqui. Esse capítulo nos fala a respeito de uma família, né? A família de Abrão, o pai da fé, mas uma família imperfeita, formada por pessoas imperfeitas, que tomaram decisões erradas, né? Não confiaram plenamente na promessa do Senhor. Abrão já tinha 85 anos, sua esposa Sarai já era idosa, já estava ali impedida de ter filhos por meio natural, além do fato de ser estéril, que era algo que pesava muito sobre as mulheres na sociedade daquela época. Todo o valor de uma mulher estava ali sobre a sua possibilidade de gerar filhos. E eles tomaram então uma decisão errada, uma decisão que não estava de acordo com os planos do Senhor. Deus havia prometido a Abrão um filho, um descendente, mas ele seria um descendente legítimo, né? Contendo ali o sangue, o DNA, a semente de Abrão e de Sarai. E eles estavam ali aguardando por aquela promessa, porém a promessa demorou um pouco e eles resolveram dar ali o seu jeitinho. E todas as vezes que nós fazemos algo semelhante, que tentamos dar o nosso jeito, a nossa solução, sem consultarmos a Deus, e muitas vezes tomamos decisões erradas ou precipitadas, sofremos as consequências. E percebemos isso claramente na família, no lar de Abrão. O que acontece é que Sarai decide usar uma solução engenhosa.
algo que vinha ali do costume dos mesopotâmicos, povo do qual eles eram originalmente, no qual uma senhora poderia então, alguém que não tivesse filho, poderia dar a sua serva, a sua escrava, ao seu esposo, de maneira que os filhos que fossem ali gerados, ainda que adotivos, seriam considerados como filhos da senhora, no caso de Sarai, e, portanto, herdeiros legítimos. Então, eles acharam que estavam ali dando um jeito de acelerar, de cumprir a promessa de Deus. E talvez por um pequeno período de tempo eles tenham achado que deu muito certo, porque afinal de contas, Agar engravidou rapidamente. No momento em que ela é entregue a Abraão, a palavra diz que ela concebe. E talvez eles tenham pensado, puxa, Deus me abençoou. Mas a verdade é que aquele não era o plano de Deus, e isso vai ficar muito claro no decorrer aí da história dessa família. O que acontece é que a paz no lar, logo ela termina, porque Agar, a serva egípcia, a escrava, vendo que estava grávida e que, portanto, socialmente tinha muito mais valor do que Sarai, passa a desprezar a sua senhora. Passa a desprezá-la porque ela era estéril e não podia ter filhos. Isso causa tristeza, indignação no coração de Sarai, que procura então por Abraão e diz: olha, está acontecendo isso, a escrava está me desprezando. E Abraão meio que lava suas mãos: olha, faça como você quiser. Afinal de contas, a ideia tinha sido da própria Sarai. E Sarai passa então a maltratar Agar de maneira tão forte, tão severa, que Agar decide fugir sem rumo para o deserto. Tamanha era a dor, o sofrimento e a perseguição que ela estava sofrendo. Ela decide então fugir. Essas são aquelas pequenas confusões, as consequências de atitudes erradas, de pecados, de decisões tomadas sem a permissão de Deus. E embora muito provavelmente Agar era a vítima em toda essa história, porque ela era escrava, ela não tinha poder de decisão e poder de escolha, ainda assim ela passa a desprezar sua senhora, então aquilo acaba gerando uma situação familiar muito complicada. Mas a verdade é que Sarai, Agar se vê sozinha, desprezada, abandonada, carregando uma criança no ventre e fugindo sem rumo para o deserto. Agar, que costumava respeitar Sarai, mas que se torna insolente e então, depois da pressão de ser maltratada, acaba fugindo sozinha para o deserto. Agar, então, tem um encontro sobrenatural com Deus. Talvez ela achasse que Deus não a visse, não a ouvisse. É interessante que ela era uma egípcia e muito provavelmente ela foi dada de presente para Abrão e Sarai quando eles estiveram alguns anos antes ali no Egito, fugindo da fome. E ali eles também se envolvem numa confusão ali com o faraó, mas eles saem de lá com presentes e muito provavelmente Agar era um desses presentes. E Agar, provavelmente pelo convívio, passa a conhecer o Deus de Abrão. E naquele momento em que ela está no deserto, em que ela está sozinha, Deus aparece para ela, por meio de uma teofania, algo que nós chamamos de teofania, uma manifestação de Deus, que é chamado de o anjo do Senhor. Então Deus ali na forma de um homem, de um anjo, que vem então ao encontro de Agar e pergunta: de onde você vem e para onde você vai? E ela responde: eu estou fugindo da minha senhora. Mas o Deus, que está diante dela, e ela tem esse discernimento, ele manda ela voltar, O anjo do Senhor pede que ela volte para sua casa, que ela se sujeite, ou seja humilde diante da sua senhora, para que aquela situação familiar possa ser restaurada. E ele dá uma promessa a Agar,
né, diante ali da criança que ela está carregando no ventre, dizendo que aquela criança seria pai de muitas, de um povo muito numeroso, e aquela criança também teria herança diante do Senhor. Embora não fosse o filho da promessa, Deus estaria também abençoando a vida daquela criança. E o anjo do Senhor diz: quando ela nascer, se chamará Ismael, que significa o Senhor ouve, né? Deus ouve. É interessante que Agar percebe que Deus estava ali, né, falando com ela, cuidando dela naquela situação. E havia uma fonte, um poço naquele lugar. E ela decide chamar aquele lugar de Ber-Lahai-Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Agar teve um encontro com Deus que a viu e a ouviu em sua aflição. E esse é o Deus que nós servimos, o Deus que constantemente nos vê e nos ouve. Ele não está alheio ao nosso sofrimento, ainda que Agar socialmente não tivesse valor. Ela era uma escrava, ainda que ela estivesse abandonada, ainda que ela estivesse perdida naquela situação. Deus a via, Deus estava olhando para a vida dela e para Deus a vida dela tinha valor. Ainda que ela fosse ali parte de uma situação complicada, de algo que não era o previsto, né, por Deus, a vontade de Deus para aquela família, ainda assim Deus estava cuidando de cada detalhe. E Agar pode então experimentar desse Deus, dessa bondade, de um Deus que a ouve e que a vê. Ela volta para casa, dá à luz a criança, embora não a criança, né, o filho da promessa, mas aquela criança cresceria ali por alguns anos naquele lar, naquela família, até que Sarai, né, engravidasse e se cumprisse ali a promessa do Senhor. E o que eu vejo, né, nessa mensagem, nessa lição, é que Deus, Ele nos ama independente das nossas imperfeições e das nossas falhas. E muitas vezes as nossas decisões não são corretas, muitas vezes são precipitadas, muitas vezes não consultamos a Deus e sofremos as consequências por não esperar, por não confiar. Mas ainda assim, Ele continua sendo o Deus que nos ouve e que nos vê. Um Deus que constantemente nos vê em nossas aflições e que está disposto a nos restaurar. Agar precisava voltar e se humilhar, se sujeitar novamente à sua senhora. Um arrependimento muito provavelmente deve ter acontecido ali naquele lar. Muito provavelmente, aqui estou supondo, ela pediu perdão à sua senhora, né, pela maneira como a tratou. E aquilo trouxe uma restauração àquele lar, àquela situação. E assim é o nosso Deus. Um Deus que está sempre pronto a nos restaurar, a nos abençoar, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, desde que nos coloquemos diante da presença dEle e sejamos capazes de perceber o seu agir como Agar percebeu. Agar percebeu que ela estava face a face com o Deus que a via. E isso a torna uma mulher realmente extraordinária, né? Uma mulher que não tinha valor nenhum, mas que aprendeu a conhecer o Deus de Abraão, o Deus que nós servimos. Ao longo de toda a sua vida, ela enfrentou essa situação, até que um dia, de fato, Ismael e Agar tiveram que ir embora. E mais uma vez ela se tornou ali afligida, pensando o que será que vai acontecer. Isso acontece alguns anos depois, quando Ismael já é um moço. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 21, 14 e 20, quero ler para a gente terminar aí, né, ainda a história de Agar. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada e tomou um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a
e ela partiu andando errante no deserto de Bérseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, assentando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Até no final da vida de Agar, nós vemos o cuidado de Deus. Ela precisou ir embora, levou o menino consigo, mas no momento em que ela achou que eles iriam morrer de fome, ela então deixa o menino ali debaixo de uma árvore e vai adiante chorar para não ver o seu filho morrer de sede, de fome. O Senhor mais uma vez surge diante dela, mostrando que Ele a via e Ele a ouvia. Não somente a ela, mas ao menino também. A palavra diz que ele já ouvia, já tinha ouvido o menino bradar lá atrás, antes mesmo dela chorar diante do Senhor. E Deus a abençoou. Esse é o nosso Deus, um Deus que ouve e um Deus que vê. Muitas vezes as situações são tão difíceis e tão complicadas que podemos não perceber isso. Mas rapidamente nós vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nesses momentos, os momentos chave, quando muitas vezes até podemos perder a esperança. Nós percebemos que temos e que servimos a um Deus que nos vê. Que isso renove as suas forças, que isso renove as suas esperanças. Essa é uma história que me emociona muito, a história de Agar, porque era uma mulher simples e desprezada, mas Deus estava olhando para a vida dela constantemente, como Ele olha para a minha e como Ele olha para a sua. Vamos orar nesse momento, agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por Teu amor, por Tua fidelidade, porque verdadeiramente Tu és um Deus que ouve e vê as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ainda que sejamos falhos, ainda quando tomamos decisões ou caminhos que não são os seus e temos de enfrentar as consequências e muitas vezes nos arrepender disso, o Senhor continua cuidando. O Senhor é um Deus perdoador, um Deus que nos ama, um Deus que está sempre disposto a nos abençoar, a restaurar a nossa vida e a restaurar a nossa história. E eu te peço, Senhor, nessa tarde, que o Senhor toque em cada coração, de cada pessoa que está aqui assistindo nesse momento, compartilhando nesse momento dessa mensagem, dessa palavra, juntamente comigo, que possamos ser alcançados e tocados pelo Teu Espírito, que possamos ser renovados em nossa fé, sabendo que Tu és o Deus que nos vê, que possamos, assim como Agar, discernir Tua presença, saber que estamos diante da face daquele que vive e que nos vê, daquele que vive e reina eternamente e que tem o controle de todas as coisas em Suas mãos. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter aí um restante de semana na presença de Deus, abençoado por Deus, abençoada por Deus, sabendo que Ele nos vê e que Ele nos ouve. Que Deus te abençoe.